Muito barulho hoje, muito barulho. Esse vídeo vai ser pipoco. Oi, gente. Faz tempo que eu quero fazer esse vídeo. É um vídeo muito especial. É um vídeo que fala muito sobre a minha vida. É o momento mais importante da minha vida. Eu gosto muito de tornar ele público. Mas às vezes, por falta de oportunidade, a gente não conta da nossa história. Na verdade, a gente já mostra o que a gente é, mas não de como a gente se tornou isso. E quando se é crente, as pessoas já têm uma ideia formada sobre você. Ou elas pensam que você é crente porque toda a sua família é, ou elas pensam que você é crente porque você foi numa igreja e fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Então eu resolvi explicar, nesse vídeo e também ter registrado a história de como eu conheci Jesus. Eu acho que é difícil, num país como o nosso, a gente não saber quem é Jesus assim que a gente nasce, A gente vê vídeos sobre Jesus, a gente sempre frequenta algum tipo de igreja. Deus, Jesus, Espírito Santo são palavras muito comuns no nosso país. Não precisa de uma revelação divina aqui no Brasil para saber mais ou menos da história de Jesus. Eu vou tentar resumir uma história da minha vida em poucos minutos, então eu vou ser bem objetiva e lógico que vai faltar muitos detalhes, mas é que o importante é o que importa, não é verdade? Então eu vou direto ao ponto para você entender o nome desse vídeo, O meu testemunho impactante. Para me contar como eu encontrei Jesus, eu preciso dizer quem eu era antes dele. É importante você saber qual era o meu estado quando eu encontrei ele. Então eu vou dizer mais ou menos como eu era. O pessoal da minha rua hoje está bem animado, pessoal. Bom, vamos do começo. Eu nasci no dia 14 de dezembro de 1991, numa cidade chamada Santo André, no estado de São Paulo. É uma cidade top da galáxia. Eu amo Santo André, eu acho que todo mundo tem essa raiz onde nasceu e se criou, E comigo não é diferente, eu amo muito Santo André Ramalhão. Onde eu nasci fisicamente e me criei foi em Santo André, mas onde eu nasci espiritualmente, que é o nascer de novo, foi em Mauá, vizinho de Santo André, ali perto do ABC Paulista. Beijo, índios. Eu cheguei em Mauá, não conhecia ninguém. Nossa, um mosquito aqui. Cheguei em Mauá, não conhecia ninguém, Nasci e me criei em Santo André, então todas as minhas amizades eram lá. Então eu cheguei em Mauá sem conhecer ninguém e as pessoas já estudavam todas juntas. Eu entrei na 6ª série. Tinha gente junta desde o prezinho e eu cheguei meio que boiando assim. Foi um desafio para mim, para Mauá, até porque foi uma proposta de emprego do meu pai e a gente morava num lugar muito isolado. A gente era caseiro de um posto de gasolina. E nesse lugar que a gente morava era numa avenida cheia de empresas. Então eu morava vizinha a uma fábrica de tintas, vizinho a várias indústrias, mas eu não tinha casas, a gente não tinha vizinhança. Foi um momento bem isolado, E eu tinha meus 11 anos. É complicado porque você quer ir na rua, você quer passear e você não pode. Eu tinha horário no máximo 5 horas estar em casa, porque não podia chegar antes de escurecer. Sair de noite jamais. Então para um adolescente é meio complicado, Mas o que me deu muita força na época foi porque eu fiz grandes amigos na escola, amigos que eu carrego até hoje. Devido à distância, a gente não tem mais esse contato, mas quando eu vou para São Paulo, a gente sempre se vê. Eu fiz uma família e isso me deu muita força. E no meio dessas minhas amizades, eu conheci muitos servos de Deus, mas Jesus sempre foi um assunto comum entre esses meus amigos, entre esses rapazes, assim. Então, começou a quebrar algumas coisas dentro de mim, porque na minha cabeça, o crente era aquele, que tem que mostrar fisicamente que é crente. Eu não tinha visão de outros tipos de crente, pessoas que falavam de Jesus naturalmente no seu dia a dia, não como eis que te digo, a Bíblia diz, não, mas no cotidiano falava de Jesus como algo comum, e isso começou a quebrar alguns preconceitos dentro de mim. Comecei a ver Jesus, o Jesus deles, de uma forma menos preconceituosa, e meu relacionamento com Deus sempre foi tipo ele lá e eu aqui, Admirava, fazia minhas orações, clamava a Ele quando eu estava doente ou quando aconteceu alguma coisa, mas de eu ter mesmo um compromisso com Deus, eu nunca tive. Então era aquela coisa, eu ouvia falar de Deus, no momento que eu precisava eu buscava Deus e ficava por isso mesmo.
Eu sempre fui uma pessoa muito good vibes, então eu era muito tranquila. Na época que eu encontrei Jesus, eu tava com quase 16 anos, 15 para 16. E eu era tipo super tranquila, curtia meus reggae, entendeu? Minha vida era ir pra escola, dar risada com meus amigos e escutar reggae. E eu era muito tranquila, nunca fui de dar problema pros meus pais, sempre tive preguiça pra ser rebelde. Eu era do tipo que se eu matasse aula, pulava o muro, a primeira coisa que eu fazia era ligar pra minha mãe. Mãe, pulei o muro, viu? Sempre tive uma parceria muito grande com a minha mãe, então isso me impediu de fazer muitas coisas em respeito a ela. Então sempre fui uma adolescente muito tranquila, assim, nunca dei problema de jeito nenhum. Quando você tem características como eu, de ser uma pessoa boa, eu nunca bebi nada, eu nunca fumei nada, sempre tive muito repúdio dessas coisas. Sempre achei a droga uma coisa muito, como eu posso dizer? Eu sempre vi a droga como uma falta de liberdade. Eu acho que quando você precisa de algo para se sentir bem, você é dependente daquilo. Então, para mim, nunca foi interessante precisar de algo para me deixar feliz. Eu sempre quis ser feliz naturalmente e sempre consegui. Sempre fui uma pessoa muito tranquila, mas que sempre tá rindo. Eu sou assim até hoje, graças a Deus. Quando se tem características semelhantes à minha, que é uma pessoa tranquila, pessoas desse jeito jamais pensam que precisam de Jesus, porque afinal de contas, a gente está acostumado com o testemunho do ex-drogado, do ex-bêbado, do ex-traficante, do ex... Sempre tem que ser ex alguma coisa. E como eu era super tranquilex, eu não tinha nada para ser ex, sabe? Eu era muito tranquila, obediente, gente boa, então eu vou me transformar no quê? Na minha cabeça, eu era boa o suficiente e não precisava de Jesus. Não que eu não precisava de Jesus. Hoje eu tenho essa convicção que eu pensava assim, mas antes eu pensava assim, eu não preciso me converter de nada, afinal de contas eu não fiz nada de errado. E realmente é lindo esses testemunhos que a gente vê na internet de pessoas que foram libertas de vícios ou que foram curadas de um câncer e tiveram uma tremenda experiência com Deus. Isso é lindo, mas a impressão que dá é que pessoas como eu era, pessoas comuns, não precisava buscar Deus, entende? E eu tinha isso na cabeça, eu não precisava nada disso, eu estava muito bem, obrigada. E aí eu tive uma amizade muito edificadora, não teria como eu contar meu testemunho sem falar do nome de Leandra Oliveira, vulgo Puguinha, beijo Lê, que foi uma amizade assim como as outras de colegas meus que falavam de Jesus de uma forma muito natural, sabe? Não era aquela coisa forçada, não tinha religião incluída nisso. Era uma pessoa que vivia para a glória de Jesus. E eu achava isso muito louco, sabe? É difícil ver pessoas vivendo o que elas falam, sabe? Eu não vou ser hipócrita de dizer que não existe um bando de crente que fala muito bonito, mas na prática é diferente, né? Eu não tô falando de pessoas imperfeitas, porque imperfeitos todos nós somos. Mas tem pessoas que falam e não faz, né? Certo é certo. E ver o agir de Deus nítido na minha frente, com uma pessoa falando e vivendo algo, uma experiência com Deus, foi mexendo no meu coração de alguma forma. E teve um dia que ia a minha banda favorita tocar perto da minha casa, era Planta e Raiz, do lado da minha casa, Paço Municipal, que é de Mauá, sabe? E lá no Paço, Planta e Raiz ia estar. Gente, Planta e Raiz da minha casa era manhã, tarde e noite. Era a minha banda favorita, entendeu? Daí, óbvio, né? Mãe, eu preciso ir, vai ter o show do Planta e Raiz, eu preciso ir. Minha mãe falou, não, você tá louca? Você acha que eu vou te largar no meio dos maconheiros lá? E ela tava certa, né, gente? Ai, mas vamos ser hipócrita. Porque o som dos caras nada contra, mas o ambiente é pesado, é mais fumaça do que gente, sem hipocrisia, né? Só que na época eu não queria saber, eu não me importava com o ambiente, eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Hoje é uma besteira, mas quando você tem 15 anos, tudo é demais, né? E aí eu me tranquei no quarto e fiquei #chateada. Fui lá no meu MSN, por incrível que pareça, gente, aqui ó, sou do tempo do MSN. Fui no meu MSN e coloquei lá no subnick. Coloquei lá assim, revoltada, não sei o que, aquelas adolescentes rebeldes sem causa, né? Aí, esse meu amigo Leandro, a gente sempre trocava ideia até de madrugada, assim, os papos bem cabeça, só que não. Aí, ele pegou e falou assim, o que você tem? Eu falei, tô revoltada aqui,
porque meu pai e minha mãe não deixam eu ir no show da minha banda favorita, vai estar aqui do meu lado, tipo, é meu sonho e tal e tal. Xinguei meus pais tudo. Aí ele falou assim, você tem uma Bíblia aí? Eu falei, tenho, né, cara? Quem é que não tem uma Bíblia em casa? Falei, tem. Ele falou, meu, abre aí no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Aí eu peguei, fui, né? Aí eu peguei a Bíblia e, meu, uma pessoa que não é crente, que não lê a Bíblia, achar Tiago na Bíblia já é assim, olha, um deserto. Já é difícil, porque Tiago é um livro fininho lá no final. E eu tava tipo em Gênesis aqui, ó, na revista. Até achar Tiago, filho, foi luta. Mas é engraçado porque enquanto eu tava ali concentrada, já foi dando uma desbaratinada, já fui relaxando mais. Achei Tiago 4,4 e foi o versículo que mudou a minha história. Em Tiago 4,4 diz, infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mundo não é planeta, tá? Deus quer que a gente seja amigo do planeta. Mundo, quando a palavra de Deus fala mundo, é o sistema, sabe? É esse sistema que obriga a gente a fazer coisas para ser feliz. Você precisa ter coisas para ser feliz, você precisa estar em certos lugares para ser feliz. É esse sistema. E a palavra está falando, se você está preso nesse sistema, se você é amigo desse sistema, você é inimigo de Deus. Então toda aquela minha certeza que eu estava super tranquila com Deus, a minha certeza que eu não precisava de Deus, que eu era super gente boa, caiu por terra naquele momento e eu tive um choque de realidade. Eu acredito que não foi só o que eu li, mas o que o Espírito de Deus brandou no meu coração, sabe? Eu não lembro como eu concluí aquela conversa com meu amigo, eu só lembro que aquilo ficou me martelando dias e dias, me martelando, e eu pensando, inimiga de Deus? Como assim inimiga de Deus? Eu sou tão gente boa, como assim, como assim? Isso é morar aqui no Nordeste, ó. Alô, minha amiga? Passa, querido. Eu espero. Aquilo ficou me martelando durante dias e eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, eu não sou tão boazinha assim, eu preciso de Deus. Tem alguma coisa errada comigo e Deus tá falando algo e eu... Enfim, Deus começou a trabalhar comigo através da palavra de Deus e eu fiquei, meu Deus do céu. Passou uns dias e aquilo tava tão gritante no meu coração que eu tava lavando meu tênis no quintal, tipo, sem preparação, enfim, não tinha ninguém. E eu me lembro que eu me ajoelhei no quintal, olhei para o céu e fiz uma oração de entrega. Eu não me lembro o dia nem as palavras que eu usei, mas eu lembro de ter falado coisas do tipo, me perdoa e toma conta de mim, toma a frente de tudo. Eu me lembro de ter falado coisas desse tipo. Só que ok, eu pensei que, sei lá, minha mente tinha ficado com remorso porque eu fui chata com meus pais e que eu orando aquilo ali, acabou, limpava o joelho e... vamos tomar a vida. Só que não. Depois dessa oração, eu creio que é porque eu fiz de coração, foi real, sabe? Não foi pra ninguém, não foi sobre ninguém, mas foi realmente um encontro meu com Deus. E eu tive esse encontro não só olhando pra Deus, mas olhando pra mim, quem eu era, a pessoa falha que eu era, que eu necessitava dele. Isso faz toda a diferença quando a gente se enxerga. Porque a impressão que eu tenho é que quando a gente tá longe de Deus, a gente pensa que tá ali, no mesmo tamanho que ele, mas quando a gente se aproxima, a gente vê que a gente é desse tamanho e ele é do tamanho do universo. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você vai ver quem você é. E eu tive aquele momento de me reconhecer como pecadora, sabe? Eu parei de me ver como a que não faz nada de errado, a que não precisa se converter. E comecei a me ver como eu realmente era uma pecadora, como qualquer um, e que precisava de alguma coisa na minha vida que até então não sabia o que era. Passou aquele dia e, cara, foi um tsunami na minha vida, porque tudo que eu achava incomum, eu passei a entender. E tudo que eu achava certo começou a ficar estranho pra mim. Isso é louco, mas é o que Jesus faz quando ele entra aqui dentro. Eu sei que as pessoas pensam que quando a gente se converte é dado uma lista pra gente, coisas que você não pode mais fazer, né? Não. Quando eu me converti, como eu tô dizendo, eu nem tava numa igreja, não tinha satisfação pra dar pra ninguém, mas tinha algo dentro de mim que já tava mudando o meu jeito de pensar. E esse é um milagre, né? É o que Jesus faz. Por isso que ninguém pode tirar de mim o que eu vivi, sabe? As pessoas se pegam com outras pessoas. Eu
me desanimei na fé porque fulano fez isso. Gente, Deus sabe o que você viveu com Ele. Isso tá acima de qualquer coisa, sabe? Quantas vezes eu sou tirada de uma pessoa que não se diverte, ai, coitada da Paula, nossa, ela se priva disso, nossa, tadinha. Só que não sabe que não é que eu não posso, mas é que eu não quero, sabe? Não é que me forçaram, mas eu tive uma decisão. É difícil as pessoas acreditarem nisso, mas existe. E aí, eu falava muito palavrão, né? É normal. Paulista, enfim, já nasce falando palavrão. E eu falava muito palavrão. E eu me lembro que na semana que eu fiz essa oração, eu falando com as minhas amigas na escola, eu falei um palavrão, na hora me veio assim, não posso falar isso. Tipo, cara, quem me falou que eu não posso fazer isso? Entende? Eu sei que pra quem tá ouvindo pode ser uma coisa idiota, uma coisa imbecil, mas era algo acontecendo dentro de mim. Você tem noção do que todos os seus pensamentos, do que é certo, do que é legal cair por terra e de repente você se reconhecer como outra pessoa, como uma pessoa que vê tudo diferente. Aqueles crentes que eu achava chato, eu comecei a admirar, comecei a falar, nossa, os caras têm coragem de estar falando aí no meio de todo mundo de Deus. E antes eu via com um olhar mau, e agora eu estava admirando. Cara, é muito louco isso. E eu me lembro que eu peguei o telefone, mó convicta assim, eu liguei pro Leandro e falei, virei evangélica. E eu me lembro dele com maior paciência, Paula, não tem nada a ver com religião, não é que você virou evangélica, você agora reconhece o Senhor Jesus como o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. E eu não sabia separar, porque na minha cabeça, eu tava virando crente, não crente que crê no Senhor, mas eu tava virando uma evangélica, entendeu? Tudo bem que depois eu entrei na igreja evangélica e permaneço até hoje. Mas meu amigo queria dizer o seguinte, isso não tem a ver com uma religião, isso tem a ver com Cristo. E Cristo não é uma religião, Ele é uma pessoa. E isso foi muito bom pro começo da minha conversão, porque eu sempre pude separar as coisas, sabe? Colocar os pingos nos is no lugar certo. Eu entendo que existem pessoas que clamam ao mesmo Deus que eu, com imperfeições, do mesmo jeito que eu sou imperfeita, e isso me ajuda a não julgar. Porque quando a gente deposita a nossa esperança em pessoas, a gente se frustra muito, não é verdade? Então tem como você frequentar uma igreja e se edificar com as pessoas sem ter tanto uma visão crítica e tão agressiva sobre elas. E aí muitas coisas foram mudando, eu falei, quero conhecer a igreja. Mó preconceito, porque eu tinha um pensamento muito torto da igreja e tudo mais. Eu me lembro que eu entrei na igreja e era de manhã, tinha poucas pessoas e eu me lembro de ver pessoas, uma orando pelas outras, era um momento lá do culto, e elas se abraçavam e choravam uma pelas outras, pelo problema das outras. E eu falei, cara, esse é o meu lugar, e comecei a chorar, e eu acho que eu passei em torno de 1 ano. Toda vez que eu ia orar, eu chorava, o meu coração estava tão quebrantado, mas tão machucada. É porque assim, quando você erra, a consequência é você ter um castigo. Então é muito constrangedor quando você erra, chega pra Deus e Ele te abraça, porque Ele não faz nada, Ele só fala assim, eu te amo, que bom que você veio. Ai, que constrangedor, porque você fica esperando, tá, mas quando é que eu vou apanhar? Quando é que eu vou ter que andar de joelho? Quando é que eu tenho que me chicotear? Não, Paula, eu já fiz tudo pra você naquela cruz, agora só vem, só me ama, só me aceita, só fica comigo. É tão constrangedor o amor de Deus que você fica, não, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? E Ele fez tudo. E aí você começa a fazer coisas, não porque você tem que fazer, mas pelo amor que reflete em você, sabe? E conheci Jesus, porque quando você ouve falar sobre Ele, você às vezes até frequenta uma igreja, sabe? E você sente aquela emoção, mas é impossível Jesus frequentar um lugar e o lugar continuar do mesmo jeito, entende? Se você vê a trajetória de Jesus com as pessoas da Bíblia, Ele encontrava a pessoa e de repente até mudava o nome da pessoa, porque tipo assim, agora você é outra pessoa, mudou o nome, tipo, mudou a identidade, a pessoa se transformava. É isso que acontece. E justo eu que achava que eu não tinha nada pra mudar, meu Deus do céu, como eu tinha coisas pra mudar,
E depois de 11 anos, como eu ainda tenho coisas para mudar, como o ser humano é falho. Todos os dias eu vejo quanto mais eu preciso dele. Isso é louco, né? Porque quanto mais você conhece da parte de Deus, mais você se compara e vê o quanto você é imperfeito, e o quanto ele é perfeito e o quanto ele é amável, né? Porque eu não conhecia esse Deus que se aproxima, que é meu melhor amigo, que eu posso contar sempre, que está acima de tudo na minha vida. E talvez você esteja aí se perguntando por que Paulo é um testemunho impactante. Tão simples é o teu testemunho. Durante muito tempo eu fiquei constrangida com o meu testemunho, porque a impressão que dá é que ele é bobo, sabe? Testemunho bom é aqueles de ex-traficante, ex-viciado, ex... E o meu é tão bobinho. Só que Deus falou muito ao meu coração que o meu testemunho é porque muitas pessoas pensam como a antiga Paula pensava. Muitas pessoas, pelo fato de frequentar uma igreja, acreditar em Deus, orar antes de dormir, fazer uma caridade, fazer o bem ao próximo, acha que, ok, estou fazendo a minha parte. Deixa eu te falar algo muito importante e eu clamo que você guarde isso para a sua vida. Você precisa de Jesus. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. A Bíblia, ela é separada em Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, tudo apontava que havia um Salvador. Então o Velho Testamento aponta para Jesus. Vai vir um Salvador. E finalmente esse Salvador chega no Novo Testamento. E ele deixa para cada um de nós o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Se você faz parte desse sistema, esse sistema que fala o que você tem que vestir, que você só é uma pessoa feliz se você se vestir com marcas caras, se você frequentar os melhores lugares, esse sistema que cobra de você, se você é escravo desse sistema que cobra de você, que você tem que ser uma pessoa linda, que você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, que você tem que ser, você não tem que nada. Posso garantir para vocês que o mundo invisível é mais real que o mundo visível. Muitas pessoas vivem de aparência, muitas pessoas passam algo que não são, mas Deus, no seu tremendo mistério, mesmo a gente sem enxergar Ele, o poder dele manifesta a verdade que Ele é. Ele é puro amor. E o incrível que eu sempre admirei muito, natureza, paz, amor, essas coisas, liberdade, sempre foi algo muito atrativo para mim, sempre chamou muito minha atenção. E é incrível que eu achei o ápice de tudo isso em Cristo, porque o meu mundo já caiu na minha cabeça e, cara, se não fosse Jesus, meu Deus do céu, eu já me senti muitas vezes não amada por pessoas, mas o amor de Deus sempre me fez sentir especial, independente de um elogio, independente do que pessoas acham ao meu respeito. Isso pouco importa, isso é muito secundário, porque o mais importante é o que Deus acha a meu respeito. Ele me vê como uma princesa, então isso muda tanto as coisas, sabe? Faz você se enxergar com valor, faz você se enxergar como alguém importante, porque afinal de contas Deus te colocou nesse mundo com algum propósito e você tem uma expectativa de vida maior do que coisas aqui, sabe? Eu amo o meu emprego, eu amo o meu casamento, eu amo minha família, mas se tudo der errado, eu vou ter uma rocha firme que segura meu pé para mim não cair, sabe? Eu tenho um chão que pode dar no que for, tá sólido, sabe? Jesus, ele é essa rocha, ele é esse refúgio, ele é isso tudo que a gente precisa. E muitas vezes as pessoas não vão atrás dele porque concilia Jesus com a religião, concilia Jesus com pessoas falhas. Não, ele é perfeito. Ele não tá lá no quadrado da igreja esperando quem possa chamar ele. Ele tá aí do seu lado. Ele tá na hora que você pensa que ninguém tá te ouvindo, sabe? Quando você se sente sozinho, sabe aquele vazio que você sente? É Ele querendo que você preencha você dele. Meu testemunho talvez não foi impactante de forma emocional. Afinal de contas, eu não passei algo muito devastador para chegar até Jesus. Mas sabe por que ele é impactante? Porque tem Jesus. Jesus é impactante. Jesus chega chegando. E Ele quer chegar dessa forma na sua vida. Eu sei que tem muitas coisas que você pensa assim, não, mas
chegar em Jesus, eu vou ter que deixar de fazer muita coisa. Mas eu peço que você não pense mais assim. Só vai, sabe? Só vai. Porque quem tira essas coisas não é a gente não tem força. A gente não tem força para vencer o pecado, mas Ele tem. E é por isso que a gente vai nele, sabe? É Ele que nos lava, é Ele que transforma de uma forma tremenda. É Ele. Eu sei que muitas pessoas talvez chegou para você e falou de um Jesus que vai te levar para o inferno, um Jesus que te condena, um Jesus que te oprime, que te prende, você não pode fazer mais nada. Esse não é Jesus. Essa é uma visão torta de alguém sobre Jesus. Mas Ele mesmo. Você acha que um Deus soberano, que podia mandar todo mundo para o inferno e fim, teria morrido numa cruz, teria sofrido a vida inteira por amor a você? E não seria um Deus bom? O pecado nos afasta de Deus. Por mais bonzinho que a gente seja, somos seres humanos cheios de falhas. Então você, assim como eu, precisamos de Jesus. Precisamos do nosso Deus, nosso Adonai, nosso Senhor do céu e da terra, do nosso Criador. Não tá bom o suficiente. Eu não tô falando só para quem não é crente, não. Você que é crente, que está 50 anos dentro da igreja, não tá bom o suficiente. Sabe por quê? Porque enquanto tiver fôlego de vida, existem coisas maiores para Deus na nossa vida, porque Ele é muito grande. Então é isso, gente. Eu sei que esse vídeo vai ficar meio comprido, mas eu amei fazer ele. É tão bom relembrar de como eu cheguei aqui, de como o porquê de tudo, sabe? Eu tenho muitos defeitos nessa caminhada, já caí, já levantei, já aconteceu muitas coisas, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor tá comigo a todo momento. E não só tá comigo a todo momento, mas eu busco isso a todo momento. Eu sei que o pecado bate à minha porta todo dia, eu sei que minha mente pensa mal, meu coração sente mal, minha boca fala mal, mas o Deus a quem eu sirvo é bom e isso me impulsiona a ser uma pessoa melhor. Quebra essas barreiras, faz cair por terra todos os seus preconceitos, a forma que você vê. Eu não estou lhe convidando para ir para a igreja nenhuma, mas eu estou fazendo um convite de você buscar conhecer Jesus, no seu íntimo, da sua forma. Mas busque Ele. Tá tão difícil de encontrar Ele no meio dessas trevas que a gente está vivendo, encontrar a luz. Cada dia mais existem pessoas hipócritas, situações, escândalos acontecendo, mas se pega esse fio de fé e de luz que existe ainda no mundo e conheça Ele, vale super a pena. Deus te abençoe e se inscreve no canal, gente. Eu vou colocar aí uns vídeos muito legais ainda. Deus abençoe vocês e paz.